Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conquistar. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, onde eu e você vamos conquistar conhecimento. Agora, vamos para a nossa aula. A nossa aula de número 13 tem como tema Vamos trabalhar, pois não nascemos ricos. O objeto de conhecimento, mundo do trabalho, produção e classes sociais e suas transformações. Vamos para a nossa dúvida. O significado e as características do trabalho variam conforme o tempo e as diferentes organizações sociais? Será? Essa é uma dúvida. Vamos para a próxima. O que entendemos por trabalho tradicional e trabalho flexível? Vou deixar vocês aí com essa dúvida e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre elas. Nesta aula, nós vamos falar de trabalho, mas a gente vai começar falando da origem da palavra. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa imagem. Observem essa imagem, como ela está aí, o que é isso, que aí, a partir daí, nós vamos explicar a origem da palavra trabalho, certo? Vamos lá. O termo trabalho vem do latim tripalium, instrumento de tortura, composto de 3 estacas. Aquela imagem é exatamente esse instrumento, aquela imagem que vocês viram no início, é o tripalho. Então, no início, o tripalho era utilizado na agricultura, mas depois, posteriormente, ele foi empregado como instrumento de tortura. Então, se usava para torturar as pessoas. Vejam lá, continuando. Ao longo da história, o trabalho tem sido associado a esforço físico, cansaço, né? E era visto como uma obrigação que os seres humanos deveriam se submeter. Na Grécia Antiga e na Roma Antigas, o trabalho manual era realizado por escravos e na Idade Média ocidental europeia pelos servos. Vejam lá como essa ideia do trabalho como ideia de cansaço, de esforço físico, né? Então aí a ideia de tripalho, tá certo? Muito bem. E aí nós vamos ver, né, o trabalho aí no século XX e a organização do trabalho como nós chamamos de taylorismo-fordismo. Vamos lá? Vamos então ver de onde vieram os termos taylorismo e fordismo. O termo taylorismo vem de Frederick Winslow Taylor, engenheiro norte-americano, e Fordismo de Henry Ford. Então, Fordismo foi o modelo de produção industrial implantado por Henry Ford em suas fábricas a partir de um modelo de gestão desenvolvido por Taylor e já em prática na Europa. Certo? Vejam lá. Observe aí como que esse processo se dá. O taylorismo, os trabalhadores são treinados para alta produtividade mediante o uso eficiente do tempo, a divisão de atividades, a separação entre concepção e execução das tarefas, a economia de movimentos exercidos em cada função. Daí a linha de montagem, porque o trabalhador ficava próximo, né, ia passando o produto na sua frente e ele ali não tinha que se mexer para pegar uma peça ou outra, ele já ia só apertando ali o parafuso, colocando uma peça ou outra.
é importante a gente perceber aí a concepção do chamado Taylorismo-Fordismo. Muito bem, vamos continuando. Ford avança e introduz várias técnicas proporcionando uma produção mais rápida e barata. Por exemplo, a linha de montagem, como nós já acabamos de falar, não é isso? Ele vai, então, aperfeiçoar aí a produção, vai introduzir a linha de montagem que vai ganhar tempo para a produção aí nas suas fábricas. Muito bem. Vamos ver as características do Taylorismo-Fordismo. Vejam lá. Primeiro, tinha uma padronização da produção. Tinha uma esteira rolante e linha de montagem, diminuição do tempo de produção, divisão rígida de tarefas, barateamento dos produtos e produção em massa. Vou explicar para vocês ponto a ponto aí. Vejam lá. Padronização da produção. Então você vai ter um produto que vai ter um carro, por exemplo. O Ford vai produzir um carro que ele é igual, que não tem diferença de um para o outro. Então ele vai produzir com mais rapidez. E isso vai passar numa linha de montagem, numa esteira rolante. Então o empregado, o trabalhador não tem que se mover para pegar uma peça, né? Ela vai passar ali na frente dele. Isso vai diminuir o tempo de produção, né? Com isso, nós vamos ter o quê? A divisão de tarefa. Cada um faz uma parte do serviço. Isso vai baratear, né, os produtos e nós vamos ter uma produção em massa. O que é isso? Produção em larga escala. Muito bem, agora nós vamos ver aí o trabalho flexível. Muito bem. O que é o trabalho flexível? Chamam-se de produção flexível ou reestruturação produtiva. As mudanças ocorridas no âmbito do trabalho a partir dos anos de 1960 e 1970, nos países de capitalismo avançado. Esse é o chamado trabalho flexível, que é totalmente diferente do Taylorismo-Fordismo. Apesar de muito do Fordismo estar presente aí na produção flexível, também conhecido como toyotismo, mas há uma mudança, há outras características vão ser incorporadas aí na produção. Vamos ver? Vejam lá, né? Nós vamos ter uma modernização, uma robotização, né, da produção. Vamos ter aí máquinas que vão substituir o homem. E o próprio pensamento do trabalho vai mudar, porque aquele trabalho que era individualizado, cada um tendo uma função, nós vamos ver que na produção flexível, nós vamos ter uma nova configuração, nós vamos ter um trabalho mais coletivo, as pessoas vão, não vai haver essa separação entre concepção e a produção. Vamos ver então? Vamos lá. Vejam lá, as empresas começam a implantar um conjunto de medidas no campo de inovações tecnológicas, como a informática e a robótica, e organizacionais que vão alterar significativamente a maneira de gerir o trabalho. Esse modelo de produção é conhecido também, como já falei, por toyotismo. O processo de trabalho é flexível, há uma flexibilização, né, do trabalho. Vamos ver como se dá isso. Vejam lá, a mão de obra é multifuncional. Há uma supervisão de todas as etapas da produção. Busca-se a qualidade do produto final e produção conforme a demanda. Então vejam lá que mudam as características, né, da produção flexível para o Fordismo, para o Taylorismo-Fordismo. Vamos continuar? A reestruturação produtiva baseia-se na inovação de equipamentos, na flexibilidade de tempo e de mão de obra, na redução de custos e no controle de qualidade. Vai mudar, né, a maneira de produzir. O que é essa flexibilização? O que é essa flexibilidade? Então, aquele trabalhador que quando no Fordismo ele entrava lá muitas vezes como um ajudante e chegava até gerente, né, da empresa. Hoje, na produção flexível,
isso já não existe mais. É isso? Você já não tem um posto fixo. No Taylorismo, você sabia que você entrava naquela fábrica e você terminaria aposentado nela. Hoje há uma rotatividade, né, uma flexibilidade na questão da produção e também do empregado. Muito bem, vamos continuando. Então vejam lá, o trabalho tradicional, Taylorismo-Fordismo, versus trabalho flexível, que é o que nós estamos já adiantando para vocês. Vejam lá, a maneira de produzir passou da rigidez das formas de organização do Taylorismo-Fordismo para a flexibilização na produção, no trabalho e no mercado. Você vai produzir conforme a necessidade do mercado. No trabalho flexível, a produção é feita sob encomenda. Utiliza-se técnicas que produzem mais em menos tempo, com menor número de trabalhadores, o que difere da produção fordista, que tem como base a produção em massa, em altos níveis de estoque. Então, hoje você não tem mais estoque. Hoje a produção é chamada de produção just-in-time. Vamos ver? Olha lá. O toyotismo, que também é chamado de produção flexível, né? A produção utiliza a metodologia chamada de just-in-time, o que significa que tudo é produzido no seu tempo, evitando material em estoque e o desperdício. Se você tem que produzir 100 motocicletas, você vai comprar material para produzir 100 motocicletas. E você não tem peças aí sobrando, você não vai produzir 200 motocicletas, porque você vai ficar com dinheiro empatado. Então você produz sobre encomenda, certo? Muito bem. Vamos então para o nosso checklist. Nós vimos na aula o seguinte, que a categoria trabalho, ela veio ganhando sentido no decorrer do tempo. Não é isso? E que o termo trabalho, ele vem do latim tripalium, que é um instrumento de tortura. Talvez por isso, quando se fala em trabalho, todo mundo sente alguma coisa assim meio, né, que não é muito legal. Mas o trabalho é legal, porque é pelo trabalho que a gente se faz, né? Se faz gente, se faz pessoa e se constrói a sociedade. As sociedades grega e romana tinham o trabalho manual como algo desprezível e que, por isso, era executado apenas por escravos. E na sociedade medieval, por servos. Então vejam como é que a questão do trabalho ela vai se colocando, que o trabalho é visto dessa maneira sempre de sofrimento, daí a questão tripalium, né, que era um instrumento de tortura. Imagina, né, o trabalho nascer daí, algo que a gente pode produzir, que a gente pode construir, né, ter essa conotação, né, de coisa ruim, né, de sofrimento. Na sociedade capitalista moderna, o trabalho passa a ser central, né? A burguesia se apropria dos meios de produção e passa a contratar por salários o trabalho dos despossuídos, daqueles que não eram donos de nada, senão da sua força de trabalho. É isso, os capitalistas, os burgueses, eram donos dos meios de produção e contratavam pessoas para trabalhar para eles, aí pagando um salário. Então vejam, e aí nós vamos observar, né, que dentro da sociedade capitalista o trabalho ele é central. Isso não tem como pensar uma sociedade capitalista sem a questão do trabalho, porque é exatamente a partir daí que nós vamos gerar, né, a riqueza do nosso país, as riquezas também da burguesia. Muito bem, vamos agora para... Continuando aqui o nosso checklist, né, o Taylorismo-Fordismo é um modelo de produção que teve início a partir do século XX. Inovou a produção, introduzindo tecnologias no sentido de aumentar a produtividade. A partir dos anos de 1960 e 1970,
tem início uma nova maneira de organização produtiva que ficou conhecida como toyotismo, mas também é chamada de reestruturação flexível. A produção flexível altera profundamente as relações de trabalho e de produção. Muito bem, finalizando o nosso checklist, nós vamos para a nossa dica. Vamos lá? Então, anote aí o trabalho tradicional, também conhecido por Taylorismo-Fordismo, objetiva o consumo e a produção em massa, contrato de trabalho formal por tempo indeterminado, administração científica e centralizada na produção, que era realizada em grandes fábricas e o trabalhador tinha emprego estável e protegido. Então vejam lá, né? E nós estamos falando do Taylorismo-Fordismo. Aí o trabalho, ele é como é que se faz, como é que se dá aí o trabalho? Você tem uma produção que ela é pensada, né? Mas assim, nós temos um momento de pensar a produção e outra de executar, não é isso? É uma característica do Fordismo. O trabalhador, ele tem uma estabilidade no emprego, ele entra numa fábrica, aí muitas vezes começa como aprendiz, e chega até gerente, se aposenta nessa fábrica. Então ele tem uma estabilidade, uma garantia, né, nas leis trabalhistas. Não é isso? Vejam lá, isso nós estamos falando do Taylorismo-Fordismo. Estamos uma produção em massa, né, produção em larga escala e em massa. Essa é uma outra característica do Fordismo. Mas o trabalho, como nós vimos, ele evolui, ele vai modificando. E nós passamos então aí para a nossa dica 2. Anote aí. A produção flexível objetiva atingir nichos específicos do mercado, com produção especializada e fundada na terceirização. A organização do trabalho está focada na flexibilidade e na multifuncionalidade, tem uma relativa integração entre concepção e execução, descentralização da produção em pequenas fábricas ao redor do mundo, apenas com decisões centralizadas na matriz. No que concerne ao trabalho, se encontra precarizado, pois há um crescimento da subcontratação, intensificação do ritmo de trabalho e introdução de formas de remuneração variáveis. Então, no Taylorismo, no Fordismo, no toyotismo, na produção flexível, há o quê? Uma precarização do trabalho. O trabalhador perde aquela certeza, perde aquela estabilidade de trabalhar numa empresa até se aposentar. Então, há uma rotatividade muito grande, né, da produção. Isso é o que nós chamamos de produção flexível. Muito bem, vamos para o nosso encerramento. Então foi isso, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E vou pedir a vocês que nos sigam na rede social, @Centro de Mídias _AM, e não deixe de nos marcar na hashtag Projeto Conquistar Seducan. E até uma próxima.